Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review. Hoje um review muito especial, um livro que eu estive adquirindo há alguns anos, tá? É um livro que já está aí fora do mercado, pelo menos a gente não encontra mais para comprar. Não sei se a CPAD vai voltar a publicar esta obra, até porque o assunto ele se renova, né, dia após dia, sempre ocorrem novas descobertas arqueológicas, né? Então esse livro vai tratar sobre arqueologia, arqueologia bíblica, Randall Price, editora CPAD. É uma reedição do livro Pedras que Clamam. Então é um livro que já foi relançado, repaginado. E a gente sabe que o assunto de arqueologia bíblica geralmente, né, novas descobertas arqueológicas surgem todos os anos, então talvez esse livro ficou um pouquinho ultrapassado, mas aquilo que já foi descoberto permanece importante para nós, então é isso que a gente vai estar mostrando neste livro. Olha só, um livro capa brochura, que a gente tem algumas informações. Sodoma e Gomorra eram cidades de verdade? Foram mesmo destruídas por catastróficas tempestades de fogo? Temos como dar resposta à aluna a historiadores que há tanto tempo afirmam que o rei Davi não passa de uma figura mítica? Existem evidências arqueológicas da existência histórica de Jesus aqui na Terra? Então, olha só, a gente tem aqui o autor deste livro. Então é um livro que vai tratar de arqueologia, tá? Eu fiz a leitura desse livro há muitos anos, mas eu uso para consultas periódicas e continuo aqui na nossa biblioteca que eu quero estar apresentando para vocês. Capa brochura, material publicado pela CPAD. Olha só, eu comprei ele em 2017, comecinho de 2017. Então, essa edição é de 2016. Olha só, ele foi publicado a primeira vez aqui no Brasil. Ele foi publicado a primeira vez em 2006, com o título Pedras que Clamam. Então eles fizeram uma reedição, tá, em 2016 e já colocaram esse nome aqui, Arqueologia Bíblica, tá bom? Então olha só, aqui a gente tem a ficha catalográfica, a gente tem aqui algumas informações, como por exemplo uma dedicatória, informações sobre o autor, agradecimentos do próprio autor. E aqui a gente tem um sumário, tá? Eu não vou mostrar tudo deste livro, porque é um livro basicamente que vai abordar sobre arqueologia. Mas eu vou mostrar aqui o sumário de uma forma bem aprofundada para vocês. Primeiro a gente tem uma introdução, prefácio, um convite para ouvir as pedras, já que esse livro originalmente tinha o nome de As Pedras que Clamam, né? Então aqui a gente tem a parte 1, o que a arqueologia pode comprovar. Então capítulo 1, a aventura da arqueologia, ele vai trabalhar revelando os segredos das eras passadas. Capítulo 2, cavando as respostas. Capítulo 3, escavações que fizeram a diferença. 4, mais escavações que fizeram a diferença. E aí a parte 2 já vai entrar nas novas descobertas em arqueologia. Ele vai trabalhar meio em ordem cronológica neste livro. Tá? Então, por exemplo, ele começa dizendo aqui sobre lendas vivas ou vidas lendárias. Capítulo 6, Sodoma e Gomorra. História salgada ou cidades pecadoras? 7, o Êxodo. Primeira Páscoa, um artifício. Então, além de funcionar como um livro sobre arqueologia, ele vai fazer apologética de alguns assuntos também. Então, capítulo 8, a conquista. Capítulo 9, o rei Davi. 10, o templo. 11, arqueologia e a arca. 12, reis e profetas. 13, arqueologia e a profecia. 14, arqueologia e um milagre. 15, os rolos do Mar Morto. 16, arqueologia e Jesus. E aí o 3, a parte 3, né? Ouvindo as pedras hoje, capítulo 17. O que a arqueologia pode comparar? Então, perspectivas sobre a arqueologia e a Bíblia. Capítulo 18, para onde as pedras o conduzem? Fé e arqueologia, aliando as duas coisas. E a última parte nós temos auxílios para estudo, notas e créditos.
Aí a gente vai ter aqui sítios arqueológicos, etc, mais informações, tá bom? Eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa, né, para o vídeo não ficar tão longo também, tão cansativo. A gente tem aqui uma introdução e um prefácio, né? Uma letra muito confortável. Olha só, o prefácio aqui do Dr. Randall Price. E é interessante que é um livro ilustrado. Ele só não é colorido, tá? É um livro em preto e branco, mas é um livro ilustrado. Então, ele vai trabalhar sempre com um título bem chamativo, uma pequena imagem ao lado e um texto, né? Talvez um poema, um escrito, para dar início às suas abordagens. Então, por todo o livro vocês vão encontrar fotos, ilustrações. Então aqui o Price no topo da grande pirâmide. Então já vamos entrar na parte 1, né? O que a arqueologia pode comprovar? Então ele traz explicações muito claras a respeito da arqueologia, a respeito da importância de estudar a arqueologia, não que é para a gente fundamentar a nossa fé apenas naquilo que a arqueologia ou a ciência comprova, né? Mas é importante estudarmos também todos os pontos para a gente ter aí, evidentemente, uma fé viva e verdadeira. Cavando as respostas, então é o capítulo 2, olha só, traz algumas imagens. Então assim que ele vai trabalhando, olha só, durante toda a leitura vocês encontram fotos de escavações, como por exemplo aqui uma escavação lá em Jerusalém, tá? E abaixo aqui algumas informações. Ele vai trabalhar dessa forma. Ele traz assim várias imagens, né, sobre descobertas arqueológicas bem antigas, olha só. Aqui a gente tem um ataque, uma ilustração do ataque assírio. Interessante, né? E ele traz algumas comprovações sobre os povos do passado. Então, esse livro está em ordem cronológica também. Ele começa desde os primórdios, trazendo assim descobertas arqueológicas sobre povos bíblicos no Antigo Testamento, né? Inclusive, olha só, aqui uma escavação interessante de um império que existia ali na região de Canaã. Então, é assim que ele vai trabalhando. Então, ele mostra a importância das escavações e também das descobertas arqueológicas, entrando aqui já no período dos patriarcas, né? Então, ele trabalha não só a arqueologia de uma forma secular, mas o foco dele é a arqueologia bíblica, que é o título, evidentemente, do livro, tá? Então, aqui mostrando se há provas arqueológicas, descobertas arqueológicas. Olha só, uma escavação aqui na porta de Laís com 4.000 anos de idade. Olha que interessante, né? Então, abaixo das imagens, vocês encontram sempre a descrição. E tem um número aqui que é importante, porque lá no final eu vou mostrar para vocês o porquê desse número, tá bom? Será que Abraão passou por essa porta? Então, a arqueologia trabalha com algumas hipóteses também, né? Então, essa parte que ele está abordando a questão de Sodoma e Gomorra, olha só, escavações que talvez seriam da Sodoma, da Gomorra bíblica, perdão. Então, interessante isso, né? Então, ele traz aqui mostrando alguns relatos, né? Inclusive, alguns achados, né? E também algumas identificações aí da ciência com relação a isso. Então, o capítulo 7 aborda o período do Êxodo, primeira Páscoa com o artifício. Então ele vai trabalhar algumas descobertas, algumas coisas interessantes nessa época. Olha só, a possível rota, né? Algumas considerações arqueológicas, algumas descobertas também desse período, inclusive citando uma outra arqueóloga. Então é interessante. Aí o capítulo 8 é a questão da conquista, né? Já no período de Josué. Tem várias imagens também de escavações. É um livro que eu aprendi muito. É uma leitura muito agradável. Tá? Se vocês conseguirem encontrar esse livro ainda no mercado disponível, podem comprar. Mesmo que muitos falem, mas a gente já está em 2020, esse livro ele foi escrito em 2006, a edição em inglês é de 97, passaram-se tanto tempo. Mas os relatos históricos ainda estão aqui. E inclusive também a questão da arqueologia, mesmo sendo algo que vai modificando com o tempo.
Então aqui a questão do primeiro templo, algumas escavações interessantes, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui que vai dar certo. Sobre o templo de fato, né? A localização lá, algumas descobertas arqueológicas, olha só. Mais imagens aqui. Interessante, né? É um livro. Eu sou fascinado com arqueologia bíblica. Eu gosto muito de estudar. Olha só. Aqui seria uma pedra do próprio templo. Olha o tamanho dessa pedra. Inclusive tem uma descrição aqui escrita ao lugar das trombetas em hebraico, né? Muito interessante. Olha que interessante esse túnel aqui que o nosso o autor deste livro, né? Passando aqui tipo um túnel que tinha ali no templo, né? Na região do templo. Olha que interessante, né? É como a gente vê isso e a gente fica fascinado. Olha só, mais aqui algumas escavações. Onde possivelmente seria o templo, existe uma mesquita, né? Como vocês sabem. A mesquita lá do Domo da Rocha, no lugar onde seria o templo, né? Isso vai dar um BO. Então é interessante isso, né? A questão da arca. O que aconteceu com a arca? Ele aborda também, tá? Lógico que muita coisa é especulativa, né? Mas ele traz assim informações, inclusive onde talvez a arca teria ficado, com algumas marcações ali, etc. Onde a arca talvez estaria. Então ele vai percorrendo reis e profetas, algumas descobertas arqueológicas também nesse período. Desse período, né? Não nesse período, desse período. Essa foto eu achei impressionante. Olha só. Isso aqui é um muro. O Randall Price, ele está em pé em cima de um possível muro construído pelo rei Ezequias e descrito pelo profeta Isaías. Olha a largura deste muro. Na época era assim os muros, né? Eram as muralhas, né? Olha que interessante, que imagem linda, né? Então, aqui já está falando do período aí de Ezequias. O capítulo 15 vai trabalhar a questão dos manuscritos do Mar Morto, tá? Que também é uma descoberta arqueológica importantíssima. Olha só, aqui a gente tem o deserto lá da Judéia, lá, né? Da caverna de Qumran. Então, interessante, né? Muita coisa legal, olha só. Aqui a caverna onde os manuscritos foram encontrados, né? E aí ele já vai trabalhar do período intertestamentário, ele já vai entrar no Novo Testamento e também vai trabalhar uma arqueologia em cima da pessoa de Cristo, né? Do período do Novo Testamento. Olha só, uma escavação aqui interessante. Então aqui a gente tem um local onde possivelmente Herodes foi enterrado, onde Jesus fez os milagres. Olha só, muita coisa legal, muita informação interessante, umas descobertas. Evidentemente que depois da composição desse livro, outras coisas foram descobertas, né? Que a gente tem importantes descobertas arqueológicas relacionadas com o Novo Testamento. Então vai trabalhar isso também de uma forma bem interessante. Tá? Então a parte 3, aí ele vai trabalhar ouvindo as pedras hoje, e aí ele vai citar, evidentemente, que a arqueologia é algo que sempre vai aparecendo novidades, novas descobertas. Olha só, para onde as pedras o conduzem. Então ele vai trabalhar isso, 300 páginas, mostrando aí um pouco da arqueologia bíblica. No final a gente tem alguns auxílios para estudos, tá? Então vocês vão encontrar mapas, sítios arqueológicos em Israel. A gente tem aqui uma linha do tempo, cronologia da história das figuras históricas e eventos, tá? Então olha só. A gente tem museus com exposições arqueológicas bíblicas. Então ele vai trazer todos os museus ao redor do mundo, né? Onde vocês encontram artefatos, descobertas aí que falam a respeito do período bíblico, né? Da história bíblica. Depois a gente tem um glossário e outras informações interessantes, tá bom? Ele vai seguindo. Sugestão de recursos, que é um outro fato interessante, que ele vai te dar aqui
sugestão de leitura também de outros livros e até sites da internet. A gente tem notas, tá? Algumas notas interessantes que ele vai trabalhar, que lá durante o livro ele não coloca, mas aí tem um número, aquele númerozinho que eu mostrei para vocês. Então, essas notas vocês encontram aqui no final, tá bom? E em seguida, os créditos dos quadros, diagramas e mapas. Lembra aquela foto lá onde tinha um númerozinho? Então, aqui está o índice contendo aí, por exemplo, está lá o número 30, foto de tal lugar, e vocês encontram uma referência nesses números aqui. Então aí a gente encerra o conteúdo desta excelente obra da CPAD, Arqueologia Bíblica, reedição do livro Pedras que Clamam, de Randall Price, um material muito legal para você conhecer um pouco da arqueologia bíblica.